Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você não se importa em colocar em pé, mais uma vez, para a leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar aqui. Eu acho que é a terceira. Eu estou quase congregando aqui. Obrigado, pastor Hudson, obrigado, Cássia, obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Eu acho que muita gente que me conhece, mas meu nome é Jander, sou pastor da Assembleia de Deus em Ipanema. Ipanema é a é a varanda da cozinha de Manhuaçu, né? Qualquer coisa eu falo, vamos em Manhuaçu, não é? É um prazer estar aqui. Estou feliz, ontem nasceu mais uma netinha. Terou 4 moças agora, 4 meninas. E ser avô é um negócio muito bom. Ser avô é ser pai com açúcar, né? É uma delícia. Você pega, brinca, quando chora, você entrega para a mãe. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia. E eu quero ler com você o versículo de número 32 até o versículo de número 34, 32, 33 e 34. Depois eu quero trabalhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Tem uns 2 dias pensando no que vir pregar aqui, na minha participação aqui. Eu me lembrei desta palavra que Deus me deu há um tempo atrás. Está escrito assim: e que mais direi? Versículo 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quanto pode dizer amém? Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e você pode se assentar. Meus irmãos e irmãs, olhem para cá. Todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós criamos os nossos heróis, né? Quando criança, os nossos heróis são os nossos pais. Outro dia um dos meus filhos falou: papai, quando eu era pequeno eu olhava para o senhor, eu achava que o senhor era grande, né? Porque a gente se torna herói dos nossos filhos. Quando a gente vai para a escola, os nossos heróis são os nossos professores, aqueles que a gente se identifica melhor, né? Depois a gente começa a conhecer um pouco do mundo e os heróis estão por aí. Os heróis estão no futebol, os heróis estão aí por esse mundo afora. A gente conhece Jesus e a gente começa a criar os heróis na Bíblia. Se perguntar qual a pessoa que mais te encanta na Bíblia, que mais te encanta você na Bíblia. Ah, pastor, eu gosto mais de Davi, por causa dos Salmos. Ah, pastor, eu gosto mais de Elias, porque fez cair fogo do céu. Não, o meu herói é Noé, que construiu a arca. Não, o meu herói na Bíblia é Moisés, que tirou 2,5 milhões de pessoas do Egito. E a gente vai criando esses heróis na Bíblia. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, que eu não quero falar detalhes sobre o livro de Hebreus, como por exemplo, ele é um livro que nós não sabemos quem é o seu autor, como Paulo e outros que escreveram, nós não sabemos quem é o autor, só na eternidade nós vamos saber. Mas esse livro de Hebreus, quando a gente chega no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, 11 de Hebreus, a gente descobre que aqui está a galeria dos heróis da fé. Eu estava dizendo que nós criamos os nossos heróis. Então aqui, neste capítulo de número 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. É interessante, pastor Hudson, que a Bíblia ela tem aproximadamente 3.920 nomes. 3.920 nomes.
Nomes conhecidos desde Adão e o Antigo Testamento, em todos os 39 livros, e no Novo Testamento os 27 livros, né? Nós temos nomes conhecidíssimos. A Bíblia tem aproximadamente 3.920 nomes. Mas a Bíblia tem alguns personagens, algumas pessoas que foram instrumentos de Deus, e os seus nomes não apareceram na lista dos nomes, eles são anônimos. Mas neste capítulo de número 11, nesta galeria dos heróis da fé, dos 3.920 nomes da Bíblia, esta galeria só tem os nomes de 16 pessoas. O primeiro é Abel, o segundo é Enoque, o terceiro é Noé, o quarto é Abraão, depois aparece Sara, depois Isaac, Jacó, José, depois vai lá para Raabe, depois vai para Gideão, Sansão, Jefté. E quando nós chegamos no versículo de número 32, eu estou falando pausadamente, que eu quero que você absorva e compreenda o que eu quero transmitir para você. Já já eu vou aplicar a palavra, eu estou contando, fazendo uma panorâmica. Quando nós chegamos nesse versículo de número 32, o escritor fala assim: e que mais direi? O que ele está querendo falar? De quem mais eu vou falar? Porque ele já tinha falado de Abel, ele já tinha falado de Enoque, já tinha falado de Noé, já tinha falado de Abraão, já tinha falado de Sara, já tinha falado de Isaac, de Jacó, de Moisés, como eu acabei de repetir isso para falar para vocês agora há pouco. Aí ele falou: de quem mais eu poderia falar? Aí ele começa a puxar na memória e dizer assim: eu poderia falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Samuel, dos profetas, e ele não põe ponto final. Parece que ele queria aumentar essa lista, mas só que não cabia. Então a primeira lição que eu aprendo aqui esta noite, que a galeria dos heróis da fé é uma galeria incompleta. Oh glória! Isto quer dizer, querido, que cada crente, cada servo de Deus, cada pessoa comprometida com Deus, aleluia, à medida que ele vai sendo fiel ao Senhor, e quando ele tomba, ele vai para a sepultura, é como se o nome dele entrasse também para a galeria dos heróis da fé. Agora é interessante, irmãos, que a questão de ser herói aqui não é ser só um vencedor e fazer grandes milagres, porque a carreira da fé não é nomear. Você não vai para a galeria dos heróis da fé porque você fez grandes coisas. Você vai para a galeria dos heróis da fé porque você vai até o fim. Oh, glória a Deus. Porque aqui não é dos fortes a vitória, aqui não é dos que conquistam mais, aqui é de quem vai até o fim, aqui é quem a jornada da fé, irmãos, é uma caminhada. Eu vou fazer 60 anos dia 23 agora. Eu acho que já estou ficando mais velho. 60 anos eu vou fazer agora. Eu tenho 60 anos de idade e tenho 60 anos de crente. Porque eu nasci na Igreja Batista, meu umbigo foi enterrado na Igreja Batista de Ipanema. Quando eu tinha uns 7 anos, meu pai foi para a Assembleia e eu acompanhei. Eu não sou ex-nada, nunca bebi, nunca fumei, a única droga que eu já usei foi quichute. Você não sabe o que é, depois procura no Google. O que é quichute? Procura lá depois. Não agora. Então eu não conheço o mundo, eu não experimentei o mundo. Mas olha para cá. Mesmo tendo 60 anos de idade, 60 anos de crente, todos os dias eu preciso dizer: Senhor, eu tenho que continuar. Oh glória! Tem muita gente que começa bem, pastor Hudson, e vai até o meio da jornada e para. Mas a galeria dos heróis da fé é a galeria daqueles que não param, daqueles que não olham para trás, daqueles que não olham nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor, mas o senhor viaja muito, o senhor prega, o senhor é pastor de uma igreja razoavelmente grande, né? A nossa igreja é uma igreja bem conhecida em Ipanema, está fazendo 70 anos. A gente, nos últimos 12 anos que eu cheguei para lá, nós batizamos 940 novos convertidos nas águas. Numa cidade do tamanho de Ipanema, nossa igreja está chegando em 1.700 crentes, para a glória de Deus. Aí, então, pastor, o senhor é pastor de uma igreja razoavelmente grande e tal, então, não. O senhor não tem luta, irmãos, eu tenho luta como qualquer ser humano comum, só que todas as manhãs eu levanto e digo: é mais um dia,
porque o Deus que veio comigo até ontem é o Deus que irá comigo nesse dia. Opa, você recebe essa palavra como de Deus para a sua vida? O nome da galeria dos heróis da fé não terminou. Cada crente que morre tomba fiel, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Então a galeria dos heróis da fé, em primeiro lugar, ela é uma galeria inacabada. Aleluia, oh glória a Deus. Cada crente, pastor, mesmo que ele não seja conhecido aqui, é verdade. Não, ele não precisa ser conhecido, ele não precisa ser famoso, ele não precisa ter um canal do YouTube, não precisa ter um canal do Instagram. Não, se ele foi fiel, quando ele tomba, ele vai para a sepultura, o nome cai na lista dos heróis da fé. Quem pode glorificar a Deus por isso essa noite? Amém. A primeira coisa que eu aprendo então com a galeria dos heróis da fé é que ela é uma lista, uma galeria inacabada. Essa é a primeira coisa. Mas eu aprendo algumas outras coisas com esta galeria dos heróis da fé. Primeiro, que é uma galeria incompleta. 2, é uma galeria de seres humanos comuns. Interessante que Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus, irmão de sangue por parte de Maria. Esse Tiago, ele escreveu uma coisa tremenda, irmãos. Olha para cá. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz assim: olha o que Tiago falou. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E ele orando, fez parar de chover. O que Tiago está querendo dizer? Que enquanto nós estivermos sobre esta terra, nós não somos anjos, nós não somos seres sobrenaturais. Você não precisa esperar perfeição, porque Deus não espera perfeição de você, Deus espera fidelidade. Deus não espera perfeição de mim, Ele espera fidelidade. Opa, se eu fosse você, permanecia fiel. Todos nós que estamos aqui temos problemas a vencer, mas eu quero te dizer, mesmo falhando, mesmo sendo frágeis, Deus nunca vai se envergonhar de nós. Tem um texto na Bíblia, irmãos, irmãs, pastores, obreiros, servos de Deus, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. 3 vezes o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. O que isso quer dizer com isso? Que se fosse eu, o Jander Magalhães de Castro, se fosse eu, teria vergonha de dizer que eu era Deus de Abraão, não teria vergonha não, de Isaac também não, mas dizer que eu era Deus de Jacó, eu teria. Pensa num camarada complicado, irmão. Deu calote no irmão, fugiu, fez uma série de coisas, mas um dia o Senhor encontrou com ele no Val de Jaboque, mudou a história dele, mudou o nome dele para Israel. Agora o Senhor está dizendo: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Isto é, eu sou Deus de gente que falhou muito um dia, mas eu atravessei o caminho dele, eu mudei a história dele. Eu não me envergonho de dizer que eu sou o Deus dele também. Por quê? A galeria, opa, eu senti graça aqui. A galeria dos heróis da fé é composta de gente que falhou um dia, mas foi abraçado pela misericórdia, e o Senhor agora joga o nome para a galeria dos heróis da fé, dizendo: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque esta galeria não é composta por gente perfeita, mas é composta por gente que se arrepende. Todos nós que estamos aqui esta noite, inclusive eu que estou falando, tem dia que eu acordo, não estou querendo nada. Tem dia que eu acordo dizendo: Senhor, será que eu vou vencer esse dia? Tem noites que elas são longas, mas quando a gente não está aguentando, o Senhor chega e diz assim: meu filho, não temas, porque eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. E no livro de Ezequiel, capítulo 34, o último versículo diz assim: homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Pastor, você está dando 8 horas, pode mais um pouquinho? Não, que isso aí. Então, primeiro, uma galeria inacabada. Diga comigo, uma galeria inacabada.
Isto é, à medida que os crentes fiéis vão tombando. Mas não aumenta aqui nessa Bíblia aqui, pastor? Não, aumenta lá. Porque o nosso nome está escrito lá, entendeu? Pegou aí. Aleluia. Segundo, uma galeria composta de seres humanos comuns, que tem problemas familiares, que tem problemas na vida material. É isso aí, só que não abre mão dele. Terceiro lugar, eu aprendo algumas coisas também aqui, que esta galeria, além de ser uma galeria incompleta, uma lista incompleta, além de ser uma galeria de seres humanos comuns, em terceiro lugar, é uma galeria de pessoas que cada um teve uma experiência pessoal. Você sabia, irmãos? Você sabe disso, sabia não? Você sabe que nós somos seres humanos individuais. Esse negocinho aqui que você tem aqui no dedo aqui se chama o quê? Impressão digital. Você sabe que milhões para coincidir, porque isso aqui cada um tem a sua impressão digital. Você sabe como é que é formado isso aqui? Quando você estava lá no ventre da sua mãe, envolto naquela bolsa, existe um líquido ali chamado líquido amniótico. Minha netinha nasceu ontem, eu estou empolgado por causa disso, né? A quarta neta. Durante o período de 9 meses você ficou na barriga da sua mãe, ela andando para lá e para cá, deitando, levantando e tal. Esse líquido você ficou lá dentro, balançando. Esse líquido formou em você a sua impressão digital. Você é um ser único. Aleluia. Aleluia. Esse copo que está aqui é feito em série. Sim ou não? Você abre uma lata de Coca-Cola, essa Coca-Cola é feita em série. Um carro que o pastor Hudson vende ali, existe uma linha de produção que do jeito que faz um, faz 500, faz 1000. Esse microfone aqui, ó, do jeito que faz um, faz 1000 microfones desses, porque são feitos em série. Agora eu, você, nós somos seres individuais. Oh glória, isso me dá tanta alegria, irmãos. Se eu sou um ser individual, isso quer dizer que cada um vai ter uma experiência com Deus. Oh, você consegue? Eu estou todo arrepiado aqui, pastor. Há uma presença de Deus aqui. Eu tenho 3 filhos, irmãos, Rafael, Gustavo e Fernanda. Cada um, irmãos, é diferente. A Fernanda é igualzinha a mim. Se tiver algum problema, ela chama, abre logo o coração, rasga a alma. O outro já é igual uma ilha, é igual a mãe dele, já não fala, fica... Tem um que, você já viu como é que é na igreja? Tem crente cristão que gosta daqueles hinos assim, né? Receba aí, pega aí, é fogo aqui. Não é assim? Tem uns crentes que gostam. Tem outros que gostam só assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Eu estou nesse pacote. Pleno poder. Irmãos, mas Deus nos entende como nós somos. Tem gente que chega um pregador aqui pregar igual eu estou pregando, dependendo da igreja, fala que pregador é frio, ele fala devagarinho, né? O outro já fala, eu gosto de palavra daquela, porque eu estou entendendo o que ele está pregando. Tem hora que Deus fala com você pela palavra, tem hora que Deus fala pelo louvor. Só que você é um ser humano comum, mas tem um detalhe, você é um ser indivíduo. Deus te entende como você é. Oh glória, oh glória. Deus te entende como você é, do jeito que você é. O Senhor te compreende. E por isso, cada um tem uma experiência individual. Eu poderia citar aqui, por exemplo, essa questão de experiência individual. Vamos começar. O que esse tal de Abel fez? É o primeiro da lista. O que Abel fez? Deu o melhor para Deus. Ok? Agora vamos saltar o Enoque e vamos para o Noé. O que esse tal de Noé fez? Construiu uma arca. Agora vamos voltar no segundo, que é o Enoque. O que esse tal de Enoque fez, irmão? Não construiu uma arca, não construiu um altar, não fez nada. E foi arrebatado, sem ver a morte. O que esse cidadão fez? A única coisa que ele fez é que ele resolveu andar com Deus. Aleluia, essa é forte. Vou falar um negócio lindo aqui. Nós não seremos medidos pela quantidade de milagres que operamos. Nós seremos medidos pela distância que nós andamos com Deus.
Acho que eu falei um negócio legal, não falei? Nós seremos medidos pela distância que andamos com Deus. Por quê? Queira ou não, irmãos, existe gente que é assim com Deus, ó. Aleluia. Se eu fosse você, adorava muito. Cada uma experiência. O Abel ofereceu o melhor. O Noé construiu uma arca. O Enoque andou com Deus. Aí eu vou lá para Abraão. Olha para cá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você sai de dentro para fora ou de fora para dentro? Hein? Se você disser assim, eu vou sair, você vai sair de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Olha para cá. Sabe o que Deus falou com Abraão em Gênesis 12? Deus falou desse jeito com Abraão, assim, ó. Abraão, sai. Diga comigo, Abraão, sai. Olha para cá, olha para cá. O Senhor disse assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da tua casa. Mas espera aí, se eu saia de dentro para fora, por que Deus mandou Abraão sair de fora para dentro? Como assim, pastor? Não, Deus falou com ele, sai da tua terra, sai da parentela e sai da casa. Deus deveria ter falado, sai da tua casa, sai da tua parentela e sai da tua terra. Deus falou o contrário. Mas sabe o que parece que Deus estava querendo dizer? Abraão, sai da terra, sai da parentela, sai para mim. Eu acho que eu falei um negócio lindo, hein? Sai para um relacionamento. A partir de hoje, Abraão, você vai sair da terra, vai sair da parentela, vai sair da casa, vai sair para mim. Você vai andar comigo. Ô glória, preste atenção. Aí Abraão poderia ter dito, Senhor, mas eu vou para onde? Aí o Senhor diria para ele, Abraão, não preocupa não que você vai comigo. E quando você vai com o Senhor, para onde não importa. Importa é com quem. Eu acho que eu falei um negócio lindo. Aqui não é para onde, aqui é com quem. Porque o que vai te fazer feliz não é o lugar para onde você foi. O que vai te fazer feliz é a presença daquele que te levou. Eu acho que vale a pena eu repetir. O que vai te fazer feliz não é o lugar para onde você foi. O que vai te fazer feliz é a presença daquele que te levou. Porque tem gente morando em Nova York, agora na ilha de Manhattan, na Quinta Avenida lá em Nova York, infeliz. E tem gente morando no deserto da Somália e feliz, porque está no centro da vontade de Deus. Aleluia, eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu queria que você não deixasse nada roubar sua atenção. Porque Deus está falando aqui esta noite. Você só vai se sentir completo. Você só vai se sentir completo e completa no centro da vontade de Deus. Você pode tentar experimentar qualquer coisa. A única coisa que nos dá a garantia de completude, que você está completo, é estar no centro da vontade de Deus. Aí eu falei de quem? Eu falei de Abel, eu falei de Enoque, eu falei de Noé, eu falei de Abraão. Vamos dar um salto e vamos falar de um tal de José. Diga comigo, José. Irmãos, eu aprendo com José algumas lições, eu tenho falado isso. José me ensina algumas lições tremendas. Eu fico pensando, irmão, se o José vivesse hoje, se encontrasse com ele e falasse assim, ô José, vamos dizer que o José fosse da Assembleia, porque na Assembleia fala Pai do Senhor, né? Nas outras igrejas ele fala graça e paz. Vamos falar da Assembleia. Pai do Senhor, José. José, Pai do Senhor. Ô José, como é que você está? Eu estou sabendo que você é governador do Egito. Aí eu falei, estou lá, né, no Egito, mas não é fácil não, né? Mas José, você é governador do Egito? Mas você não sabe o que eu passei não, que os irmãos meus tentaram me matar. O camarada é governador e está relembrando a tragédia da vida dele. Olha para você ver. O que Deus vai falar conosco através da vida de José, da galeria dos heróis da fé. Presta atenção, eu tenho certeza do que eu estou falando. José, mas você é governador do Egito, José. Mas você não sabe o que eu passei, não me julgaram na cova. Mas José, você é governador do Egito. Mas eu fui vendido pelos meus irmãos para o Egito. É muito sofrimento. Mas José, você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei lá na casa de Potifar, não, que a mulher doida tentou me estuprar.
Mas José, você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei não, 12 anos de cadeia. Tudo do lado negativo. Mas se você encontrasse com o José daqui, ó, da galeria dos heróis da fé. Pai do Senhor, meu José, Pai do Senhor, estou sabendo que você é governador do Egito. Sabe o que ele diria? Rapaz, Deus faz cada coisa, né? Deus faz cada coisa com a gente que a gente não entende, né? Mas José, e o negócio daqueles irmãos seus que tentaram te matar? Sabe o que José ia dizer? Toca nesse assunto não. Não toca nesse assunto não, porque eles são meus irmãos. Mas se eles tentaram te matar, não toca no assunto, que pode ter ex-cunhado, pode ter ex-sogra, ex-vizinho, ex-patrão, ex-amigo, mas ex-irmão nunca vai ter. Cada um tem uma experiência com Deus. José estava sendo provado no seu caráter, aleluia, na sua capacidade de perdoar. Aí você fala, José, e o negócio de ter vendido você para o Egito? Não tinha nada dando errado não. Quando me venderam para o Egito, me venderam para os ismaelitas. E os ismaelitas eram filhos do meu bisavô Abraão. Então eles eram meus primos. Eu estava indo para o Egito e não tinha nada dando errado, porque Deus havia falado com o meu bisavô Abraão que a descendência dele ia ficar 400 anos no Egito. Então quando eu estava indo para lá, era Deus puxando a cordinha para cumprir o propósito dele. Oh, não tem nada dando errado, Deus tem o controle. Tu está questionando com Deus o porquê? E Deus me manda dizer, fui eu que levei, fui eu que estou levando, fui eu que conduzi, sou eu que estou conduzindo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou pregando? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então aí o José diz assim, não, me levaram, mas era uma cordinha que estava puxando para cumprir o propósito de Deus na minha vida e na vida da nação do meu avô Abraão, do meu bisavô Abraão, do meu avô Isaac e do meu pai Jacó. Mas José, que negócio daquela mulher de Potifar lá? José ia falar que a mulher é louca, tentou me agarrar, eu larguei a capa porque eu tinha compromisso com o marido dela e compromisso com Deus. José, e o negócio daquela cadeia que você passou lá? Que cadeia? 12 anos. Não, na segunda semana eu já tomava conta da chave. Irmãos, tua vida está nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que acontece, Deus tem um propósito definido. Não tem nada dando errado, Deus tem o controle de todas as coisas. Se a sua vida está na presença do Senhor, descansa. Se você não está em pecado, se você não está envolvido com o pecado, com o mundo, se você está na presença de Deus, descansa, que o vento vai lhe levar, assim como levou José. Mas agora, para concluir, eu brinquei sobre o horário, mas eu já estou falando um pouquinho mais, quase 30 minutos. Deixa eu te dizer algo aqui esta noite. Tem um outro cidadão aqui, me encanta nessa lista da galeria dos heróis da fé, que cada um teve uma experiência. Foi Moisés. Diga comigo, Moisés. Eu sempre gosto de dizer, pastores, irmãos e irmãs, que Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Nós somos fadigados. Meu temperamento, eles falam que eu sou ligado a 220 volts, um negócio assim, mas é propaganda enganosa. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala um trem e fala, quando ele fala, eu já estou lá na frente. Se Deus fosse igual a mim, fazia o trem tudo bagunçado. Mas Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. No que se diz respeito à salvação, Deus tem pressa. É hoje, é agora. Mas para investir em nós, para nos usar, aleluia. Deus, Ele é um Deus de paciente, investimento a longo prazo. Repita comigo, Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Você lembra quando Moisésinho foi colocado num cestinho? Lá em Joquebede, a mãe dele colocou no cestinho. Colocou o cestinho no rio lá, vamos imaginar. De um lado está o Satanás olhando e dizendo, eu estou imaginando, tadinho do Moisésinho, né? A mãe dele vai ficar sem ele aí. Do outro lado está Deus dizendo, não tem Joquebede nenhuma ficando sem Moisés aí. Do lado de cá está o diabo dizendo, tadinho, daqui a pouco um peixe vai comer ele aí, vai afogar e vai morrer. Estou vendo ele morto. Do outro lado está Deus dizendo, não tem ninguém morrendo aqui. Vocês estão vendo ele num cestinho. Eu estou vendo ele daqui 80 anos
no Monte Sinai, eu me manifestando da sarça e dizendo para ele: Moisés, o meu nome é Eu Sou. Porque Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Oh, maravilha! Deus está investindo em você tem muito tempo, por causa do projeto a long time, a longo prazo. Por que o senhor falou isso, pastor? Porque Moisés agora, ele tem 40 anos. E de repente diz a Bíblia aqui no livro de Hebreus capítulo 11, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Imagina você ser adotado pelo presidente dos Estados Unidos. O que você acha? O carro que você quiser, a comida que você quiser. Imagina eles falando: Moisés, você quer ser chamado filho da filha de Faraó? Neto de Faraó? Ó, você não vai sentir calor, a gente não tem ar-condicionado não, mas o pessoal vai ficar assim no seu. O que você comer, Moisés, quiser comer, você tem na mão, Moisés. Moisés, quando você morrer, nós vamos pegar o seu corpo, vamos embalsamar e vamos colocar você dentro de um sarcógrafo, né? Aquele negócio assim. E botar você debaixo de uma pirâmide. Você quer, Moisés? Quando eles falavam com Moisés assim: Moisés, se você ficar aqui, você vai ter alguém para te refrescar. Sabe o que Moisés disse? Não, eu prefiro ficar debaixo da nuvem. Porque Deus vai cuidar de mim com as nuvens em cima. Moisés, fica aqui no Egito que você vai comer o que você quiser comer. Ele vai dizer assim, ele diria assim: não, eu prefiro comer o maná que Deus vai mandar no deserto. Quem está entendendo isso aqui? Moisés, fica aqui que você vai morrer, nós vamos sepultar você dentro de uma pirâmide. Moisés diria para nós: não, eu prefiro ir para o deserto, morrer lá e o Senhor mesmo me sepultar. O que o senhor quer dizer com isso? Moisés me ensina que a vida tem dois posicionamentos: momentos e propósitos. Momentos passam, propósitos duram. Ser refrescado no Egito, comer no Egito, morrer no Egito, são momentos. Propósito era entrar para o deserto e cumprir o projeto de Deus a longo prazo. Às vezes você aconselha uma moça: minha filha, não casa com esse rapaz não, ele não é crente não, ele não teme a Deus. Moço, não casa com essa menina não, que ela não é. Não, pastor, mas aquele cabelinho dele, quando ele faz assim, eu estou apaixonado, ele é bonito demais. O que eu quero é agora, o que vale é agora. Minha filha, não faz negócio desse não. Ora, quem não tem compromisso com Deus não vai ter com você. Aproveitar disso é momento. Ore ao Senhor, porque Deus não quer momentos para você, Deus quer propósito. Eu sinto que Deus está falando aqui esta noite. O que Deus tem para nós não são momentos apenas, é propósito, isto é, momentos passam, propósitos duram. E o Moisés me ensina isso aqui, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora eu caminho para terminar em 3 ou 4 minutos, ou 5 no máximo. No livro do Salmo 103, versículo 7, se o irmão da mídia isso pudesse julgar para mim, é possível botar Salmo 103, 7? Se não for possível, não tem problema, a gente lê aqui na Bíblia. Sabe o que está escrito aqui? Olha aí, olha a eficiência. Fez conhecido os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de... Lê a última parte do versículo depois da vírgula. E os seus feitos aos filhos de Israel. Muito bem, olha para cá. Para os filhos de Israel, mantenha o versículo para mim. Para os filhos de Israel, Deus mostrou os seus... O que está escrito ali, irmãos? Não, para os filhos de Israel mostrou os seus feitos, ok? Então sabe o que Deus mostrou para o povo? Os seus feitos, isto é, as suas mãos. Porque quando Deus opera milagre, o milagre acontece, Deus está mostrando que a sua mão, ou as suas mãos. Para a nação Deus mostrou as mãos. Agora o que está escrito ali
na primeira parte do versículo? Para Moisés ele mostrou o quê? Para a nação ele mostrou as mãos. Para Moisés ele mostrou o coração. Não sei se você conseguiu entender. Porque quem não troca momentos por propósitos, Deus mostra o coração. Oh, para mim, irmãos, para mim, eu estou falando o Jander, eu não estou falando você que está aí. Para mim, o Jander, opa, eu senti graça aqui, muita graça aqui. Para mim, um dos homens que mais tinha comunhão com Deus foi Moisés. Você sabia que Moisés fazia Deus mudar de ideia? Deus ia fazer um negócio, Moisés falou: Senhor, não faz isso não. Faz isso não. Porque antes de Deus fazer, ele mostrava para Deus o quê? Ou Deus mostrava para ele o quê? O seu coração. É a mesma coisa que você chamar um filho e falar: meu filho, estou pensando em fazer isso, isso, isso e isso. Quando você tem um relacionamento íntimo com ele, ele não mostra só milagres, ele mostra o coração dele. Olha para cá, em nome de Jesus. Se você não guardar muita coisa do que eu preguei, guarda o que eu vou te dizer agora. Há uma geração, uma igreja hoje querendo ver milagres. E Deus está querendo dizer: antes de mostrar milagres, eu estou querendo mostrar o meu coração, eu estou querendo mostrar o meu propósito, eu estou querendo mostrar o que eu tenho para você. Porque o milagre você recebe ele hoje, daqui uma semana você não lembra dele mais. Agora o propósito do coração de Deus, você caminha com ele, você anda. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor esta noite? Você pode aplaudir ao Senhor? É assim. Milagres. 6 meses você não lembra dele mais. Agora o propósito de Deus não. Irmãos, imagina o Criador dos céus e da terra falar com Moisés: Moisés, eu vou fazer isso, tá, meu filho? Irmão, não dá para entender bem esse negócio não. É quando Deus está para cumprir algo e ele diz assim: eu quero compartilhar com você, meu filho. Eu estava conversando com o pastor Hudson agora há pouco. Eu trabalho com missões em vários países: Moçambique, Timor-Leste, Tailândia, Haiti, República Dominicana, Paraguai, Argentina, Amazonas, Rio Grande do Norte. Aleluia. Nós investimos quase 100 mil reais por mês em missões. Em Cuba, só em Cuba, eu mando o salário para 766 missionários. Eu achei até que você ia falar um amém, mas deixa para lá. Só para Cuba, um país comunista, eu mando o salário para 766 missionários. Pastor, como é que o senhor faz isso? Não, irmãos, eu só gerencio. O dono do Banco Mundial é que mantém. Um dia Deus falou comigo 3 coisas, pastores. Escute o que eu vou dizer. O Senhor disse para mim: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Eu falei: estou dentro. Se o plano, o projeto e o recurso é dele, está procurando só quem acredita. Irmão, porque fazer uma arca, construir uma arca, para Deus é a coisa mais simples que tem. Sim ou não? Deus faz assim, com o estalar de dedo, a arca construía. Fazer a arca para Deus é a coisa mais simples. O difícil não é fazer a arca. O difícil é achar um Noé que acredita no projeto, entendeu? Construir uma arca porque vai chover sem ter caído uma gota d'água. Irmãos, tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Moisés que acredita no projeto, que com uma varinha na mão vai conduzir 2,5 milhões de pessoas. Só que esse tipo de gente que é meio fora da caixinha, como Noé, como Moisés, como Elias, esse povo, irmãos, não vê milagres. Esse povo ouve o coração de Deus. Opa, eu sinto muita graça aqui. Pastor Hudson, eu vim aqui hoje pela nossa amizade. Eu não podia vir aqui hoje.
Eu estou muito apertado de costura, mas muito apertado. Mas eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje. Pastor, como é que é esse negócio de Deus mostrar o coração? Salmos 25:14 está escrito: os segredos de Deus são para aqueles que o temem, e Ele fará saber a sua intimidade. Queres vencer nessa vida? Torne-se um íntimo de Deus. Vou usar uma frase de um livro que eu li. O título do livro é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. O livrinho dessa grossurinha assim, ó. Custa uns 30, 35 reais. Um pastor com 50 anos de ministério, perguntaram para ele: Deus tem filhos prediletos? Que ele gosta mais de um ou do outro? O pastor respondeu: Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Queira ou não, tem gente que Deus conta para ele os segredos. Já estou caminhando para terminar. A galeria dos heróis da fé é feita por gente que cada um teve uma experiência com Deus. Esse tal de Moisés aqui, certa vez o Senhor falou com ele: Moisés, é o seguinte, eu tenho uma promessa de colocar vocês na terra prometida, ok? Sim. Só que eu não vou com vocês não. Eu vou mandar um anjo no meu lugar e vou colocar vocês lá na terra. Terra do Eveu, do Jebuseu, do Eteu, do Perizeu, aquele monte de eu lá, de Filisteu. Eu vou pôr vocês lá, mas eu não vou mandar um anjo. Sabe o que o abençoado do Moisés falou? Tanta intimidade com Deus. Ele falou: Senhor, eu não vou não. Se o Senhor não for comigo, eu não mudo o pé daqui. Olha aqui para a mão do pastor Jander. Moisés tinha de um lado a promessa que Deus ia colocar lá dentro, e do outro lado Moisés tinha a presença. Entre promessa e presença, ele optou pela presença. Porque não adianta ter promessa e não ter presença. Não adianta você chegar no topo, lá em cima, você ser o the best, você ser o melhor. Não adianta você pisar lá no topo, mas se você chegar sozinho. Então é melhor ficar onde você está, mas sabendo que a presença está contigo. Porque aqui o que faz a diferença não são as promessas. O que faz a diferença é a presença. Se o Senhor estiver contigo, descansa. Descansa, porque o resto é com Ele. Aí o Senhor falou, o Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Sabe o que Deus falou com ele? Então fica por aí e eu vou, Senhor. Não. O Senhor falou: Moisés, vem cá, eu vou contigo. Eu ainda vou te fazer descansar. Porque eu te conheço pelo nome. Eu te conheço pelo seu nome. Moisés, eu sei como é que você chama. Eu sei que você não trocou momentos, o propósito por momentos. Você ficou com um propósito, e eu vou cumprir esse propósito na sua vida. Vou fechar a minha Bíblia e vou te dizer algo. Um dia você aceitou Jesus, um dia alguém pregou para você, e você, o Espírito Santo falou ao seu coração, e você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu não sei qual foi o motivo que trouxe você para a igreja. Talvez era um problema familiar, talvez era um problema financeiro, eu não sei o que te trouxe para a igreja. Mas você chegou aqui e conheceu Jesus, e agora você não pode caminhar mais pelo que Ele vai te dar. Você precisa caminhar aqui pelo que Ele é. Vou repetir essa frase, posso? Você não pode caminhar na fé pelo que Deus vai te dar. Você precisa caminhar pelo que Ele é. Porque esta ideia de servir a Deus pelo que Deus dá é perigosa, porque ela é uma mensagem pregada pelo diabo. Não, pastor, não fala isso não. Provo para você. Lembra quando Deus estava conversando com Satanás? Ele falou: você viu o meu servo Jó lá? É, vi sim. Você viu como é que ele é? Justo, íntegro, reto, desvia do mal. Sabe o que Satanás falou com Deus? Tem razão. O Senhor empanturrou ele de bens, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, 7 filhos e 3 filhos, empregados e empregadas. O homem é rico, por isso que ele te serve. Vou lhe fazer uma pergunta.
Você acha que quando Satanás disse para Deus que Jó servia, por acaso Jó serve o Senhor em vão? Você acha que Satanás estava querendo atingir Jó ou atingir Deus? Hein? Eu acho que ele queria atingir Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Deus, o Senhor, para ser adorado e para as pessoas te servir, o Senhor tem que dar alguma coisa. O Senhor dá, as pessoas te adoram. Aí Deus olhou e falou: Satanás, você está enganado. Tira tudo que ele tem e vamos ver. Porque Jó deu a oportunidade de provar que ele não serviu a Deus pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era. Você aceitou Jesus, entregou a sua vida ao Senhor, independentemente do que você estiver passando. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Não foi o homem que morreu por você, foi Jesus que morreu por você. Que Deus abençoe o seu coração e caminhe não por vista, mas caminhe por fé. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos colocar de pé nesse instante. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores. Se você crê nisso, cante juntamente com toda a igreja. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Ó Deus, Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
igreja adorando ao Senhor. Respirar Aleluia. teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. E a cada dia vou viver rompendo em Vamos dar um fé. brado de vitória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O Senhor me tocou nesse instante. Algumas vidas aqui sentiram nesta noite e já iam desistir, mas através dessa palavra o Senhor levantou você nesta noite. Eu quero chamar você que precisa de uma oração. Você vai vir aqui, a gente vai chamar aqui o Luciano, os irmãos lá de Mamirim, o presbítero, né? É isso mesmo? Aqui à frente, nossos também vão estar aqui. Quem quiser uma oração, entendeu que essa palavra falou com você nesta noite, para que você receba uma oração da parte do Senhor, amém? Pode vir, nós vamos orar por você. Você precisa de um renovo, você precisa de uma experiência a mais com o Senhor. Você que precisa de uma bênção da parte de Deus, não fique tímido. Deus nesta noite tem uma bênção para você. Há um milagre para a sua vida, há um milagre para a sua família, há um milagre para você nesta noite, porque você também vai ser inscrito na galeria dos heróis da fé, amém, querido? Deus está te chamando nesta noite, Deus está te convocando nesta noite, está dizendo a você: eu tenho para você uma grande bênção, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Aqueles que quiserem vir, pode estar aqui à frente, nós vamos orar por você, para que Deus confirme o seu nome, não neste livro da terra, mas no livro da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, irmãos, pode orar. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu Aleluias. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Aleluias, amém. Deus falou no seu coração, sim ou não? Deus visitou sua vida, sim ou não? Você vai parar na caminhada? E você vai parar na caminhada? Você vai continuar caminhando? Porque o Senhor estará com você até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão nesse instante. Nós vamos aqui orarmos com a bênção apostólica. Não saia daqui dessa noite sem a certeza que o propósito de Deus está firmado no seu coração. Você não pode viver sem isso na sua vida. E Deus nessa noite quer confirmar isso na sua vida. Porque a sua caminhada não será de um dia, de uma semana, de um mês. Ela será sempre na presença do Senhor. Até o dia dele voltar,
ou até o dia de nós encontrarmos com Ele. Amém, igreja? E a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o amor de Deus, que um dia nos alcançou, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem hoje e até o glorioso dia da sua vinda. Todos digam: ora vem, Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos sentar alguns instantes. Pastor,